A graça e a paz do Senhor esteja em seu coração. Glória a Deus por você estar aqui. Com certeza o Espírito Santo te trouxe aqui para falar com você, para te inspirar, para marcar a sua vida, para trazer uma palavra que traz vida, que traz fé, que traz esperança, que transforma, porque à medida que nós contemplamos o Senhor por espelho, nós somos transformados de glória em glória. À medida que nós vemos o Senhor, nós somos mudados. Deus transforma nossas vidas. E nesses dias você tem ouvido a palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi designada. E todas as vezes então que você recebe a palavra, e você diz amém, você toma posse, com certeza essa semente vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Porque eu tenho certeza que aquele que é semeado também vai colher. Então aquilo que entra na sua vida produz um resultado, uma transformação, uma mudança em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu orar para que essa palavra possa encontrar espaço no seu coração e que a gente possa ser muito edificado nessa história que nós vamos compartilhar hoje, nesses princípios que nós vamos falar aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nessa hora nós voltamos nosso coração, nosso espírito ao Senhor, na plena certeza da bondade do Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração e que hoje o Senhor fará milagres. Enquanto a palavra é liberada, a fé é gerada, e quando a fé é gerada, milagres acontecem. E nós vamos ver o que nós nunca vimos e vamos experimentar o que nós nunca experimentamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Então hoje eu quero compartilhar a história de José, a primeira parte da vida dele. Nós vamos separar a história dele em duas partes. Nesses últimos 2 dias desse mês de janeiro, nós vamos compartilhar a história de José até o palácio e depois a história de José depois do palácio. Então nós vamos separar em 2 momentos essa história poderosa da palavra de Deus. E eu gostaria então de ler aqui em Gênesis capítulo 37 essa história. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos dos seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José. Veja que já chama ele de Israel e não de Jacó, né? Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Bom, essa é uma história fascinante da vida de José. E eu gosto muito de compartilhar sobre José. E nós estamos aqui nesses dias aprendendo esses princípios espirituais poderosos. Nós vimos a história de Abraão, que conheceu a Deus como um pai, e que esse é um princípio que nos ensina a vida de Abraão, a obedecermos e seguirmos a direção de Deus como nosso pai, como aquele que tem o melhor para nós. Vimos também a história de Isaac, que é a história do filho,
né? Quem aprendeu a experiência de ter um pai, com certeza vai desfrutar também da herança que o pai tem, não é verdade? E depois nós vemos a história de Jacó, que nós compartilhamos ontem. Se você não assistiu, gostaria de pedir para que você vá e assista ali no YouTube, e você receba essa ministração, porque Jacó de fato queria as bênçãos de Deus, mas de maneira errada, de uma maneira carnal. Ele queria obter a bênção do Senhor, e Deus então tem que ensiná-lo, e Deus vem para transformar a vida dele, porque essa é a obra do Espírito Santo, de nos transformar a cada dia. Nós estamos no processo de transformação, nós estamos a cada dia mudando, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, como que a nossa mente é renovada? À medida que nós ouvimos a palavra da verdade. À medida que nós ouvimos a palavra, é o que você está fazendo aqui agora, recebendo a palavra. Então, quando você recebe a palavra, quando você toma a palavra para dentro de você, então Deus está transformando. Então, não vos conformeis com esse século, não entra na forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer conhecer a perfeita vontade de Deus, então você precisa ser transformado. Você precisa ser mudado pelo Senhor a cada dia. Então nós estamos num processo de transformação. Então, à medida que nós ouvimos a palavra, como nós estamos recebendo aqui, nós estamos sendo o quê? Transformados, mudados. Nós estamos conhecendo agora a mentalidade de Deus para as nossas vidas, os princípios espirituais de Deus para nós. Então a vida de Jacó, essa transformação, essa obra poderosa do Espírito Santo em nós, de nos transformar de Jacó, um enganador, a Israel, um príncipe de Deus, aquele que prevaleceu, aquele que ganhou de Deus quando ele perdeu. Quando ele conheceu a fraqueza, Deus pôde então trazer a força dele e mudar o nome dele, mudar a história de Jacó. Então, se Abraão aponta para o pai, Isaac aponta para o filho, Jacó aponta para a obra do Espírito Santo, a história de José também tem algo a falar conosco. Com certeza, ela não está aqui por acaso na palavra de Deus. Então, o que nós aprendemos na história de José é que ele nos ensina a reinar em vida. Nós precisamos aprender sobre a história de José, para que nós possamos reinar em vida. Porque José reinou. Claro, houve um caminho até lá, até o palácio. E é sobre esse caminho até o palácio que eu quero compartilhar com você. Como Deus trabalhou na vida de José. E a primeira coisa que nós vemos aqui, antes de nós entrarmos na história mesmo de José, nós vemos que a história começa. Essa é a história de Jacó. José, né, tinha 17 anos. Veja que as duas histórias se conectam. Na verdade, começa a história do pai e já fala do filho. Por quê? Porque, com certeza, o trabalhar de Deus é geracional. Então, aquilo que você recebeu, toda a influência, seja ela qual for, da vida dos seus pais, tem um propósito de Deus para agir, para continuar movendo a sua vida, ou para usar aquelas circunstâncias para transformar a sua história, ou para continuar. Coisas boas vão continuar, aquilo que não foi bom, então Deus vai trabalhar e mudar a sorte, e vai usar aquilo para que você alcance lugares também mais altos, porque Deus muda qualquer circunstância. Mas nós sabemos então que aquilo que nós recebemos dos nossos pais, e foi de fato bênçãos de Deus, para nos fazer irmos até mais longe, entende? Então Deus, ele vai trabalhando de pai para filho, geracional. Então hoje você está aqui, talvez você não teve tanta influência do seu pai, e talvez não te inspirou, talvez não conheceu a Deus como você conheceu, mas um fato é verdade, agora você pode perceber o quanto isso foi prejudicial e pode ser diferente a partir de você. E as coisas podem mudar. Entende? Agora, se você também recebeu coisas boas, influências boas, ensinos da palavra de Deus, isso também vai se multiplicar, vai ser geracional, vai passar de pai para filho. E essa é a história que nós vemos aqui. A história de Jacó continua na vida de José. E aí então nós vemos que a primeira coisa que aconteceu com José, a primeira coisa que a Bíblia relata é que de fato ele teve um sonho. E nós sabemos que o pai dele, Jacó, tinha preferência com relação a ele, porque ele era um filho da sua velhice, o amava mais, até demonstrava isso para os outros irmãos,
mas tudo começou a partir de um sonho. José teve um sonho. Deus sempre começa nas nossas vidas com um sonho, com um objetivo de vida. Então esteja atento ao que Deus está falando com você. Se você ainda não percebeu o sonho dele para você, é tempo de você voltar o seu coração para ele e deixar que ele conduza a sua vida e que te dê um propósito de vida, um sonho de vida, que eu sei que ele já tem para você, basta você conhecer. Mas começou com um sonho. E só que com o sonho, o que veio? Veio a perseguição. Então você já veja que os seus irmãos já odiavam José. Quando ele contou o sonho, então, aí que eles odiaram mais. Então, quando você decide estar no chamado, quando você decide responder a Deus, quando você decide fazer a vontade de Deus, vai começar a vir perseguições. E muitas vezes essas perseguições começam em casa. Por quê? Porque se lá fora alguém te persegue e fala alguma coisa do seu chamado, do seu propósito de vida, você ouve, mas você não dá a mínima, porque é longe, é distante, você nem o conhece. Mas quando é dentro da sua própria casa, aí a pressão aumenta. Concorda comigo? Quando a própria casa não compreende o seu chamado, que Deus tem para você, então a pressão multiplica. Então eu fui diretor de seminário em Goiânia por 6 anos. Então eu recebi ali os alunos que queriam se tornar, na verdade, candidatos, né, que queriam se tornar alunos da turma especial, daqueles que diziam ter um chamado de Deus. Então era uma turma bem específica mesmo, que nós tínhamos ali, que vivia integralmente na obra de Deus ali durante 2 anos. Então eu fazia uma entrevista com eles, eu sentava com eles, e aí às vezes eu perguntava para eles, e aí, como é que a sua família acha disso? Da sua decisão de vir aqui estudar a Bíblia durante 2 anos. E muitos deles contavam da luta e da resistência e da pressão que era em casa pela decisão deles de se ali candidatarem a se tornarem os próximos seminaristas, e com certeza eles já sabiam que o alvo era chegar a se tornarem pastores. Então veja, a pressão aumentava, a pressão era muito maior na vida desses garotos. E assim é a vida quando nós decidimos seguir o propósito de Deus, o plano de Deus. Muitas vezes a nossa própria família não vai entender os planos e os projetos de Deus para nós. E foi o que aconteceu na vida de José. E aí nós vemos que até o pai dele, né? Até o pai o repreendeu. Porque ele também não entendeu. Agora nós vamos se inclinar perante ti em terra. Que história é essa, menino? Que sonho é esse? Quem que está, em outras palavras, quem você pensa que é? Para falar dessa maneira. Mas ele estava apenas falando aquilo que ele tinha recebido de Deus. E aí nós vemos que ele então é jogado numa cisterna pelos seus próprios irmãos. Quando ele foi ver, a pedido do pai, foi ver como é que estavam os irmãos resolveram jogá-lo na cisterna. Queria matá-lo, de fato. Mas depois resolveram vender ele como escravo, né? Os medianitas que estavam passando ali, e com isso ele foi ali para o Egito. E ali Potifar, que fazia parte ali do exército ali de Faraó, ele então compra ele como escravo. E aí agora, olha o que acontece. Primeiro, ele tem um sonho, e esse sonho faz com que os irmãos odeiam ele mais ainda. Ele é jogado na cisterna, depois vendido como escravo na terra distante. Veja, o sonho era para reinar na família, e agora ele está distante da família. Parece que as coisas estão indo ao contrário daquilo que Deus havia mostrado para ele. E aí eu quero te dizer algo aqui, um princípio aqui. Muitas vezes Deus te chama e aparentemente você está indo ao contrário do que Deus te chamou. Parece que as circunstâncias estão totalmente contrárias. Peraí, agora que eu decidi liderar, as coisas pioraram. Agora que eu decidi responder, as portas se fecharam. Agora que as coisas estão mais claras para mim do que eu devo fazer, e agora tudo, ao contrário, foi estar contra mim. Percebe?
Então, quando você decide fazer a vontade de Deus, muitas vezes você vai encontrar resistências espirituais. E eu vou te dizer, são essas resistências ou essas circunstâncias que são treinamento para nós, para a nossa fé, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para o nosso avanço, para a nossa sabedoria, para aprendermos coisas que nós não aprenderíamos. Mas Deus primeiro traça um propósito, um plano, não é? Então, uma direção. É como os discípulos, né, mandados por Jesus para ir para o outro lado, eles entram no barco, mas os ventos são contrários. E eles não saem do lugar. Então são pressões. Mas o alvo era chegar do outro lado. Para que Deus, depois, Jesus mostrasse que eles podiam sim posicionar contra os ventos em nome do Senhor Jesus. Veja, então Deus permite circunstâncias para nos fazer crescer, para nos fazer avançar. Mas primeiro Ele dá um sonho, um projeto. Então, veja, ele então está indo em direção ao chamado, mas de uma forma que ele não entendia. Mas Deus estava conduzindo tudo isso, ele não via ainda. Com certeza José ainda não tinha entendimento que Deus estava levando ele para o Egito para depois cumprir tudo aquilo que ele tinha falado para ele através do sonho, aquele sonho profético. Entende? Então, apenas permaneça no Senhor, apenas peça para o Senhor para que você permaneça nele, persevere, não desista no chamado que ele tem para a sua vida. Mesmo que pareça ser totalmente diferente daquilo que você imaginava, o meio pela qual, ou o caminho até chegar a esse propósito que Deus tem para a sua vida. E aí já não bastasse a perseguição da própria casa, dos seus irmãos, a incompreensão do seu pai quanto ao chamado, a ser vendido para longe, numa terra estrangeira. O que acontece agora? A mulher de Potifar, então, começa a assediá-lo. E quer deitar com ele. Então, ali há uma tentação enorme. E ele, então, não dá atenção, não dá ouvidos. Até que um dia ela o agarra. E ele, então, para sair, ele acaba deixando as roupas ali, porque é a maneira, aquelas roupas compridas, certamente foi a maneira como ele conseguiu sair, se desvencilhar daquela mulher. E aí então aquela mulher usou aquela roupa para dizer para Potifar, o seu marido, que ali José havia assediado. E naquele momento José é preso. Havia uma bênção na casa de Potifar sobre a vida de José, a gente sabe disso. A bênção de Deus estava ali. Tudo que ele colocava as mãos prosperava, porém teve essa situação. E ele foi preso injustamente. E olha o que acontece. Ali na prisão, Deus o abençoou. Mas vocês sabem disso. É muito ruim quando nós sofremos injustiça. Uma das coisas que mais mexe conosco é o senso de injustiça. É quando nós estamos sendo tratados como nós não deveríamos ser tratados. Quando nós fizemos o bem e recebemos o mal em troca. Isso é uma coisa muito forte dentro de nós e que nós devemos aprender a lidar com isso. Então José teve que aprender a lidar com a injustiça. Quantas vezes pessoas que não compreenderam o seu chamado disseram algo injusto com você? Davi mesmo, quando estava indo ali levar comida para os seus irmãos e saber a notícia deles, o seu irmão o acusou de uma maneira injusta. De que ele estava ali apenas para ver a guerra. E veja, você vai ser injustiçado. Não tenha dúvida disso. Nesse mundo hoje injusto, nós vamos ser injustiçados. Mas Deus, ele se move mesmo no meio da injustiça. E ele faz as coisas virarem, o jogo virar, as coisas mudarem. Esse é o nosso Deus. Por isso, quando nós permanecemos, uma das coisas preciosas que nós vemos na vida de José, que ele tinha tudo para murmurar, ele tinha tudo para reclamar, ele tinha tudo para dizer: que é isso, Deus? Eu tenho um sonho, tenho um propósito, sou jogado na cisterna, odiado pelos meus irmãos, vendido como escravo, venho para trabalhar como escravo, faço tudo do melhor aqui, dou o meu melhor, e olha o que eu levo. Agora essa mulher vem para cima de mim, ainda me acusa injustamente, agora eu estou preso. Ele tinha tudo para reclamar, ele tinha tudo para murmurar, ele tinha tudo para sair fora do plano de Deus e desistir desse negócio de sonho.
mas ele permaneceu. Em nenhum momento você percebe José murmurando. Por quê? Porque ele aprendeu a confiar em Deus. Ele aprendeu a reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Ele viu a Deus no meio das circunstâncias. Ele viu que Deus estava com ele, mesmo naquelas circunstâncias difíceis, mesmo no momento da injustiça. E eu vou te dizer mais, no momento do teste do tempo. Nós não sabemos quanto tempo José ficou preso. 2 anos nós sabemos, pelo menos 2. Porque foi o tempo ali em que o copeiro-chefe foi restabelecido para o palácio, e ele então, 2 anos depois, se lembra de José. Mas veja, ele pode ter ficado 5, 7 anos, 10 anos na prisão. Mas ele teve chamado aos 17, ele foi começar a reinar aos 30. Veja, olha o tempo de provação, 13 anos, de muitas provas, de muitas circunstâncias contrárias àquilo que ele entendia como propósito, chamado. Peraí, que chamado é esse que eu tenho de reinar sobre a minha família, mas agora estou longe da minha casa? Entende? Então nós não sabemos o tempo de todas as coisas, mas nós devemos confiar no Senhor, que Ele cuida de nós. Sabe, quando você não entende nada do que está passando, apenas diz: Senhor, me faça permanecer na Tua vontade. Me faça permanecer na Tua vontade. Entende? Então, que nós venhamos a ter esse entendimento de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Não importa se pareça estar contrário àquilo que nós imaginávamos, que seria um chamado, que seria um propósito de vida, e isso acontece com todos nós. Muitas vezes nós não entendemos, parece que não faz sentido, parece que isso não é propósito de Deus. Como que Deus falou que tem um chamado, mas cadê o fruto? Cadê o resultado? Cadê o sonho se cumprindo? Porque às vezes nós temos uma idealização do que é chamado, do que é propósito, e quando não acontece da maneira como nós achamos ou pensamos que estamos longe do chamado, pensamos que não há mais chamado, não há mais propósito. Hoje nós contamos a história de José, mas poderia não falarmos dele, porque nem saberíamos dele, se ele tivesse dado outra resposta. Mas a resposta de permanecer, mesmo não entendendo, fez com que ele chegasse ao palácio. Veja, talvez você não está entendendo. Muitas coisas estão acontecendo ao seu redor. Mas saiba de uma coisa: se você permanecer no Senhor, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. E você vai ver os sonhos e os planos de Deus se cumprindo na sua vida. Você pode dizer um amém? Você que está aqui comigo, você pode escrever aí um amém. Eu creio, eu acredito. Porque eu creio nisso. Eu creio que mesmo quando nós não entendemos os planos, assim como José estava ali na prisão, aquilo ali não mostrava propósito. Parecia algo louco, fora realmente de um chamado que ele tinha de reinar sobre a sua família. Estava ali preso injustamente. Mas ele deu a resposta de permanecer ali. De permanecer. Você deve permanecer. A minha palavra para você hoje: permaneça no chamado. Mesmo que se pareça que você não está entendendo nada. Permaneça. Não saia da rota. Permaneça no local onde Deus te plantou. Mesmo que você não esteja entendendo. Apenas fala: Senhor, faz a tua vontade. Eu não estou entendendo nada, mas que o Senhor cumpra em mim o teu querer, a tua vontade. Porque Deus é bom e Deus sabe o que está fazendo. E aí nós vemos José na prisão. Irmãos, honestamente, você está ali injustamente, chega 2, estão presos ali recentemente. Os 2 têm um sonho: o padeiro-chefe e o copeiro-chefe. E eles contam o sonho para José. José tem esse dom, né, divino, essa graça divina. E ele então interpreta o sonho. Para o padeiro-chefe falou: em 3 dias você vai morrer. Para o copeiro-chefe, ele falou assim: em 3 dias
você vai ser restabelecido ao palácio. Sabe o que aconteceu? O padeiro-chefe, 3 dias, morreu. Em 3 dias, o copeiro-chefe foi restabelecido ao palácio. Veja, José estava ali há anos, talvez. Ou longe da sua família, ali há 11 anos, né? Dos 17 até aos 28. 11 anos longe da família, longe de tudo, do que ele achava talvez ser o propósito de Deus. E de repente, o sonho que ele teve aos 17 anos ainda não tinha se cumprido. E aí agora em 3 dias, essas pessoas se cumprem. E ele ainda é um canal de Deus para cumprir o propósito, para dizer o que ia acontecer. Uau, é difícil. Quando ao seu lado você vê pessoas alcançando o propósito, e você fala, uau, e o meu? Que dia que vai ser a minha vez? Você vê outros ganhando coisas que você gostaria e você não tem. Alcançando premiações, alcançando resultados. Aqui na América, por exemplo, é comum que às vezes as pessoas chegam antes, recebem a documentação antes do que outros. Não é simples, eu entendo, não é fácil, mas nós devemos permanecer, porque Deus sabe o que está fazendo. Nossa vida está nas mãos do Senhor, Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa, Ele sabe o que está fazendo e o que vai fazer ainda mais na sua vida, na sua história de vida. Eu creio muito nisso, eu creio no agir de Deus, eu creio que Deus é soberano e sabe a hora certa de chegar. E aí José então diz para o padeiro-chefe, para o copeiro-chefe, lembra-te de mim quando você for reestabelecido lá no palácio. Sabe o que aconteceu? Ele chegou no palácio, foi restabelecido, mas ele não lembrou de José. Ele fez o bem, ele interpretou o sonho e foi esquecido. Eu vou te dizer algo. Talvez você tenha sido usado por Deus. Tem sido um canal de Deus para abençoar pessoas. Mas talvez você mesmo não tenha visto a recompensa disso. Permaneça servindo. Permaneça fazendo o que Deus chamou para fazer. Independentemente do reconhecimento, faça como para o Senhor. Porque o Deus que te vê em secreto vai te recompensar. O Deus que está te vendo, com certeza, Ele fará. Ele moverá. Ele agirá de uma forma extraordinária. E eu quero declarar isso na sua vida. Apenas permaneça no chamado de Deus. Permaneça seguindo ao Senhor. Permaneça confiando que Deus está cuidando de você, da sua família, e que os sonhos dele, os propósitos deles não podem ser frustrados. E não serão, eu declaro isso na sua vida. Os planos de Deus não serão frustrados na sua vida. A obra que ele começou, ele vai concluir. O que ele falou, ele vai cumprir. Em nome de Jesus. Permaneça nessa fé, nessa certeza, nessa convicção de que Deus é por você. E que aquele que falou, aquele que deu a direção, aquele que te deu um chamado, ele vai se encarregar de fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Para que todas as coisas se encaixem e o chamado e o propósito de Deus se cumpra na sua vida em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E o restante da história vocês sabem. 2 anos depois que ele interpreta o sonho, Faraó tem um sonho. José, então, é lembrado pelo o copeiro-chefe. Olha, quando eu estava há 2 anos atrás naquela situação, eu encontrei alguém. Veja, uma ação sua, uma resposta sua, no meio da injustiça, pode te levar ao lugar mais alto. Do lugar mais baixo para o lugar mais alto. Ele acordou na prisão, mas dormiu no palácio. Num dia. Vou repetir. Em um dia, José acordou na prisão, mas dormiu no palácio, reinando, governando sobre a maior nação que existia naquela época. Uau! Isso é o que Deus faz com aqueles que apenas permanecem. Aqueles que continuam.
aqueles que dizem sim ao chamado e permanecem seguindo ao Senhor, sem olhar para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás, olhe para frente, olhe para Jesus. Olhe para o autor e consumador da sua fé. E com certeza você vai reinar em vida. Você foi chamado para reinar. Eu sei que há um caminho até chegar nesse lugar. Há um caminho para chegar até o propósito. Mas quando chegar, haverá abundância de frutos, de bênçãos, de vitória sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a vida dos seus filhos. Deus fará o extraordinário. De fato, foram 13 anos até José reinar. Até os 17, até os 30. Mas ele reinou por 80 anos. Dos 30 até os 110. Então, nada se compara ao desfrute do tempo da colheita, do tempo do chamado, do cumprimento do chamado profético para a sua vida. E nós sabemos que ele foi encontrar com os irmãos só com 39 anos. Ou seja, demorou 22 anos para que, literalmente, os irmãos se curvassem perante ele. Então o sonho se cumpriu depois de 22 anos. Houve uma história, houve um tempo, houve um caminhar, houve uma caminhada de anos. Mas sabe uma coisa? Mas aconteceu. O cumprimento profético. E aí nós vamos ver depois, amanhã, na próxima ministração, como Deus se moveu de uma forma poderosa na vida de José. E você não pode perder. Você tem que também ouvir e receber da parte de Deus o continuar dessa história e o fim dessa história. E aí eu também vou falar do fim de Jacó, como eu falei ontem. Eu vou falar da história de como Jacó terminou a sua vida. Como Deus fez na vida dele. Então eu tenho certeza que essa história que nós estamos compartilhando aqui, ou essas histórias que nós estamos ministrando, é para a sua edificação. É para que você se encha de fé, de expectativas de coisas boas. E assim como esses homens responderam a Deus, no chamado deles, você possa responder também. E mesmo que você veja as suas fraquezas, você fala: Senhor, mesmo em meio às minhas fraquezas, Senhor, faz por mim, move por mim, opera quando eu não sou capaz de fazer, faz o extraordinário, cumpra em mim o teu querer. Ore ao Senhor, se entregue ao Senhor, se renda a Ele. Agora mesmo, você pode dizer: Senhor, eis-me aqui, me ajuda a continuar seguindo ao Senhor. Porque eu sei que às vezes você tem pensado em desistir do chamado, desistir do propósito de Deus para a sua vida, porque tem muitas lutas sobre a sua vida. Mas no meio das lutas, é uma grande oportunidade de você ver o Senhor e de ver Deus transformando a sua vida, mudando a sua vida, mudando o seu caráter, transformando você de uma forma poderosa. Eu estou querendo contar o restante da história de José para você hoje, mas não vou contar não. Eu vou resistir para que amanhã você possa ouvir essa outra ministração e ser ainda mais inspirado para essa história. E no último dia, né, do mês de janeiro, nós vamos concluir o livro de Gênesis para a glória do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Um mês compartilhando o livro de Gênesis, mas nós vamos de Gênesis a Apocalipse, hein? Esse ano, né, o livro de Êxodo, né, nós estamos já escrevendo e vamos passar para vocês aí já amanhã os próximos capítulos, né, que nós vamos compartilhar aí no mês de fevereiro, e vai ser uma grande bênção, né, esse livro também, compartilhar verdades tão poderosas. Tem sido uma grande bênção poder escrever sobre esse assunto, e também, claro, vai ter o livro também, vai chegar nas suas mãos no mês de fevereiro. Se você não está no nosso grupo ainda do WhatsApp, entra lá, porque nós vamos, quando finalizar a diagramação, correção do livro do mês de fevereiro, você vai também receber
também gratuitamente, em nome de Jesus. Então, irmãos, estou cheio de expectativas e creio que Deus vai fazer coisas grandes nas nossas vidas. Apenas devemos permanecer, como José permaneceu, sem murmurar, sem reclamar. Tire palavras de derrota, de desânimo da sua vida. Apenas declare: Senhor, se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. O Senhor é bom, o Senhor é Deus. O Senhor sabe o que está fazendo. Eu não sei, não estou entendendo nada, mas o Senhor sabe. O Senhor é bom, o Senhor vai fazer. E eu quero orar por você também. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida sobre a vida dos meus irmãos e declarar que eles vão reinar em vida. Assim como José aprendeu o caminho, a andar no caminho até o palácio, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que os meus irmãos também reinarão em vida. Reinarão contra as circunstâncias, contra os ataques do inimigo. Vão reinar e vão estabelecer o teu reino nessa terra. Em nome de Jesus eu declaro que eles são benditos, são abençoados, são cheios do Espírito Santo, são cheios da mão poderosa do Senhor. Pai, que nesses dias eles apenas se rendam ao Senhor e deixam o Senhor continuar conduzindo a vida deles, porque o Senhor vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem deles. E o Deus que começou a boa obra vai completá-la. O Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E tendo o Senhor falado, é certo que o Senhor fará. E eu profetizo e declaro em nome de Jesus que eles experimentarão esse ano aquilo que eles nunca experimentaram, e eles vão ver o que nunca viram no Senhor, e vão viver de fato sobrenatural. Milagres agora mesmo acontecem. Esses que estão enfermos recebam a cura, esses que estão tristes recebam da alegria, esses que estão desanimados recebam o ânimo do Espírito Santo, a força do Senhor sobre a vida deles. Esses que estão em dívida, que sejam pagas suas dívidas em nome do Senhor Jesus, que o Senhor prospere os seus caminhos, que abre portas extraordinárias. Pai, esses que têm tido um encargo para ser ali ainda mais generosos na casa do Senhor, abre mais ainda as portas. Deus, em nome de Jesus, Pai, que empresas sejam abertas, que trabalhos sejam dados a eles, para que eles prosperem ainda mais e vejam o Senhor se movendo através da vida deles, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Eu quero te pedir algo, sempre para esses que permanecem até o fim, né? Estão aqui comigo até o fim. Deixa eu dizer algo para você. Você é um multiplicador. E eu queria muito que você multiplicasse essa mensagem, passasse a outros. Mas não apenas isso. Isso é um ponto. Se você fizer isso, eu estou feliz. Mas se eu ver você, ou ficar sabendo, se você me testemunhar, que aquilo que você tem recebido aqui, você está, com as suas próprias palavras, compartilhando com outros, eu vou ficar muito feliz. Eu já sou feliz por ter você aqui. E quando você compartilha, né, ali as mensagens que deixamos gravadas no YouTube, glória a Deus, bênção demais. Mas quando você compartilha, aí meu coração se alegra mais ainda. Porque você se torna ainda mais uma voz profética. Você está continuando aquilo que nós começamos na sua vida. E claro que não fomos nós, mas porque outros começaram nas nossas vidas. E nós estamos passando para outros. E outros para outros. E isso há multiplicação. Viu, Renata? Joelson, né? A Érica, Fábio, esses todos aqui que entraram aqui, Murá, deixa eu dizer algo para vocês. Multiplique. Passe para outros o que você tem recebido aqui. Transmita essa mensagem para outros com a sua própria palavra. Lembra que a fé vem pelo ouvir. Então, é importante que eles ouçam também você falando, porque quando você fala, aquilo ali também entra dentro do seu coração de uma maneira muito mais forte. É como se você estivesse regando a palavra. Uma coisa é quando você ouve, outra coisa é quando você fala. Quando você fala, você está regando mais ainda aquela palavra que já entrou no seu coração. E será que eu posso contar com você? Quem que eu posso contar aqui? Quem vai dizer amém? E vai tomar o desafio. Quem sabe você não pode, né, compartilhar com mais um amigo, ou compartilhar na sua célula um princípio, como nós estamos ensinando, ou compartilhar nas redes sociais também. Quem sabe daqui a pouco eu estou vendo outros aqui fazendo lives também, apenas para
dizer algo que Deus falou com eles, no coração, enquanto estavam ouvindo aqui. Então eu creio muito no poder da multiplicação e no poder da semente. E se eu tenho semeado na sua vida, eu espero que você semeie na vida de outros. Se eu tenho me dedicado para que você receba um alimento espiritual a cada manhã, eu espero também que você, de uma certa forma, retribua isso, servindo a outros. Talvez você não vai fazer a live aqui como eu estou fazendo, mas você pode, para o seu vizinho, para o seu amigo, seu colega, seu irmão da igreja, você pode compartilhar, em nome do Senhor Jesus. Você pode falar, amém, Eric. Conto com você, amém, Joel. Amém, Eliette. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos juntos nessa caminhada, em nome do Senhor Jesus. Amanhã nós terminamos o livro de Gênesis, hein? Quem acompanhou a gente, com certeza aprendeu bastante o que nós ensinamos nos seminários também. E se você não acompanhou, tá tudo gravado no YouTube. Todas as aulas estão lá. Já aproveita, já entra, já se inscreve e ouça e receba, né? Com certeza você vai ser muito alimentado espiritualmente, em nome de Jesus, amém? Estamos juntos, Deus abençoe. E amanhã, o último dia, né? Nós vamos compartilhar essas verdades poderosas ainda da vida de José. Vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. É o último dia do mês de janeiro, hein? Nós continuamos no mês de fevereiro para a glória de Jesus, amém? Um grande abraço, estamos juntos, Deus abençoe.